Enquanto os dois falsos amigos do diretor fingiam estar satisfeitos com ele, o guerreiro Kim só podia olhar. Fazia isso enquanto cuidava da churrasqueira. Pensava que tudo estava ocorrendo como o espião queria. Até imaginou em falar algo, mas seria estranho se acreditassem nele já que havia acabado de chegar. Por isso, apenas resolveu observar enquanto analisava qual deles era o espião. Notava que, se dependesse daquele diretor fanfarrão, jamais iriam descobrir que estavam sendo traídos. E, enquanto era evidente que o diretor já estava bastante alcoolizado, os falsos amigos lhe ofereciam um pouco mais de bebida. Seus amigos pareciam tão bons que até se ofereceram para colocar a bebida no copo do diretor Kang. Para ele, aquilo era uma demonstração clara de que era bem visto por todos. Enquanto aquele homem oferecia a bebida gentilmente para o gordinho animado, o protagonista observava. Até que olhar já não era mais o suficiente e precisou confrontar aquele que oferecia a bebida com tanta gentileza. Causando estranheza, o guerreiro pediu para aquela pessoa que bebesse a própria bebida que estava oferecendo ao diretor Kang primeiro. Quando o homem hesitou em beber, o guerreiro Kim perguntou se havia alguma coisa errada com a bebida que fazia ele perder a coragem. O guerreiro Kim imaginava que a melhor hora de pegar um traidor era quando o plano do mesmo estava em ação. E, quando o homem colocou bebida para si mesmo, podia-se notar a onda de malícia desaparecendo e um tremor ganhando lugar. Sem se preocupar com o que poderiam pensar dele, o protagonista perguntou ao braço direito do diretor Kang se a bebida estava envenenada. Nesta hora, até mesmo a vermelhidão no rosto do diretor Kang por causa do álcool havia desaparecido diante de tal suspeita. Achando tudo muito estranho, Kang resolveu confrontar o guerreiro Kim, perguntando o que estava acontecendo e por que ele, de repente, resolveu desconfiar da bebida. Mas não houve resposta naquele momento. O guerreiro estava interessado em provar que aquela bebida estava contaminada. Por isso insistia tanto para que aquele homem tomasse a bebida. Em um ato de desespero, o autor do crime bateu a mão no copo dizendo que não beberia tal coisa. Aquela atitude estranha não poderia ter sido mais alarmante para Kang. Ficava claro que aquele braço direito estava tentando, desde o começo, eliminar o amigo. No entanto, a represália do tatuado voltou rápido. Ele disse que evitou tomar porque sabia que o guerreiro deveria ter envenenado a bebida enquanto ninguém estivesse olhando. Mas, com a paciência de um jumento, o guerreiro Kim simplesmente resolveu educar aquele homem com alguns pontapés. Depois do chute certeiro, resolveu também que iria aplicar um método de educação um pouco mais amplo. Por isso, resolveu esticar um pouco o braço do inimigo. Achando que poderia ser uma atitude mediana, sacou também uma adaga. Talvez assim o infeliz pudesse dizer o que estava acontecendo. O diretor Kang, uma pessoa dócil e de vários amigos, não podia acreditar que um dos seus braços direitos estivesse naquela situação. E, quando veio a confirmação do traidor dizendo que era obra do presidente, que tentou seduzir o homem oferecendo o cargo de diretor, tudo se esclareceu. Infelizmente, o guerreiro Kim precisou presenciar um lado diferente do dócil diretor Kang. Depois do ato, o diretor confessou que sabia que aquele infeliz era ganancioso, mas não sabia que era tolo a ponto de ir contra alguém como ele. Ainda chateados, os três se dirigiram dentro do carro para um outro local. O guerreiro Kim, através de muita conversa, tentava entender o que estava acontecendo. Mesmo assim, avisou que deveriam se locomover rápido, pois o espião estava entre eles. E quando falavam isso, o caminhão de caça onde a bela caçadora estava se enfiou contra o carro. A bela mulher jovem perguntava ao diretor Kang se ele estava planejando fugir da cena sem antes dar um oi para sua irmã. No entanto, o mesmo avisou a garota que não precisaria mais ficar fingindo, pois ele não era tolo e já sabia de tudo. Para ela, foi um alívio não precisar mais fingir para aquele tolo barrigudo, por isso sacou sua arma e resolveu eliminá-lo. Mais rápido do que nunca, o guerreiro Kim procurou ativar suas habilidades antes que fosse tarde demais. E, mesmo estando ele no volante, procurou agir o mais rápido que pôde, até porque estava sendo perseguido por todos os outros caçadores. Enquanto aquele carro solitário tentava fugir dos vários disparos dos outros carros que estavam atrás, o protagonista metia o pé. Mas é claro, aquele barrigudo não era diretor à toa. Também tinha suas artimanhas, e saindo com a cabeça para fora da janela, começou a revidar. O gordinho simpático conseguiu causar uma explosão notória, provando o seu valor como diretor. Como não havia acertado corretamente os alvos, pediu para que o guerreiro Kim diminuísse um pouquinho a velocidade.
Mas, ao invés de diminuir a velocidade, o guerreiro Qin propôs ensiná-lo como se fazia direito. Naquele momento, as características de mira, assim como outras necessárias para caças de grande porte, estavam todas ativadas. Enquanto o diretor Kang segurava o volante, o guerreiro Qin se mostrava habilidoso. Colocou alguns deles em mira e resolveu que estes seriam as cobaias. Precisava de antemão testar se sua mira estava calculada. Se estivesse, poderia mandar bala. Sem perder tempo, mirou exatamente nos pneus. Eram eles que iriam desestabilizar. E foi preciso apenas 3 disparos para desestabilizar um batalhão de carros que vinham atrás. Enquanto o outro braço direito do diretor Kang ficava admirado com a mira do protagonista, perguntava se ele estava usando uma arma divina. Mas não tinham tempo para conversa, pois aquela caçadora era muito habilidosa e resolveu pegar o volante para ensinar como se fazia direito. Ela conseguiu fechar o carro com os 3 e mostrar que também tinha talentos. Agora aquela mulher estava tentando caçar os 3 e o protagonista precisou ativar sua habilidade de esquiva para proteger a todos. Depois disso, procurou se manter longe de qualquer tentativa daquela mulher. Depois de desviar, conseguiu fazer com que o caminho dela fosse bloqueado por uma outra caminhonete de pequeno porte, deixando o caminho livre para eles tentarem fugir o mais rápido possível. A caçadora, com uma imensa cicatriz no rosto, não se deixava abater. Dizia que pegaria aquele homem a qualquer custo. E, olhando pelo retrovisor, notaram que ainda existiam alguns daqueles veículos intactos e que estavam à procura do protagonista. Sabendo disso, mais uma vez usou suas habilidades e mostrava para todos dentro do carro que ele era uma espécie de popstar. Depois de ter saído daquela situação perigosa, eles se encontraram em uma espécie de fortaleza. O diretor Kang dizia com alegria que aquele era o nível 4 da Associação de Caçadores. Eles pareciam ter aqueles bancos espalhados por vários locais. O homem que estava de guarda do lado de fora quis saber o que estava acontecendo com o diretor e as outras pessoas, até porque notaram que existiam vários carros que ainda estavam em perseguição ao protagonista e ao diretor Kang. Em meio a todos aqueles que desejavam colocar as mãos na cabeça do diretor, a garota caçadora com a grande cicatriz estava entre eles. Descia do caminhão e batia a porta com toda a força. Aquele que protegia a fortaleza dizia que qualquer alvoroço feito naquele local era considerado como um desafio à autoridade geral. Mas aqueles caçadores que queriam a cabeça do protagonista e dos outros afirmavam que não deveriam deixá-los entrar. No entanto, era visto que o proprietário daquelas terras não intervinha na distribuição do terreno de caça, por isso as brigas deveriam ficar de fora. Mas aquele que estava protegendo os portões não era alguém insignificante, e sim a autoridade do comandante do Exército do Leste. Aquele comandante, após colocar a mão em sua espada, perguntou se eles tinham a intenção de prosseguir. No entanto, o homem que questionava anteriormente apenas engoliu a seco. O diretor Kang precisou ouvir que estava fugindo como um rato, mas não se deixou abalar por aquelas palavras. Deixou todo o mérito da fuga nas mãos do caçador Qin. O protagonista passava mal só de ouvir que, em vez de ser valente, o diretor Kang buscava a mediação de uma pacificação. Com raiva, o presidente dizia que nunca pensou que o guerreiro Qin ficaria do lado do fraco diretor Kang. Enquanto estavam conversando, tentando chegar a um acordo, ouviram um estrondo pavoroso. Eram os grandes portões se abrindo e uma figura notória saía de lá. Toda aquela confusão do lado de fora tinha despertado o interesse de um guerreiro nível 7, comandante da divisão do Exército Oriental. Aquele homem mal encarado se assemelhava a um exterminador. Tanto o diretor Kang quanto o presidente se curvaram para cumprimentar o comandante. O guerreiro Qin analisava e sabia que aquele homem não era apenas um comandante qualquer, mas sim um super-humano nível 7. Diante do poder daquele homem, nenhuma das outras presenças teve a capacidade de ir contra a vontade dele. Precisaram ouvir em silêncio o que aquela autoridade tinha para dizer. Afinal, Go Ryong-wan era um comandante 7 estrelas. Uma presença forte a ponto de fazer qualquer um arrepiar, e foi ele quem se virou quando notou a presença do guerreiro Qin. Assim que notou aquela presença, fixou seu olhar naquela direção. Depois disse que desta vez o Exército do Leste iria mediar entre eles. E, quando todos começaram a tentar falar de uma vez, ele precisou aplicar disciplina e deixou claro que não estava pedindo opinião de nenhum dos dois lados. Era a ordem que ele recebera dos céus e deveria ser atendida imediatamente. Isso mesmo, estavam falando do general, uma figura sombria que estava por trás do interesse do comandante. Tudo estava decidido. No outro dia, ao meio-dia, deveriam escolher alguém para representar cada lado em um duelo.
Enquanto o comandante falava que apenas um de cada lado poderia ser escolhido, fixou novamente o seu olhar no guerreiro Qin. O comandante deixou claro que se qualquer um dos lados resolvesse recusar o duelo, teria uma penalidade e seria julgado por ele mesmo. O horário e o dia do duelo finalmente haviam chegado e, mesmo embaixo de uma chuva, todos se aglomeravam para assistir. Enquanto o guerreiro se alongava, o diretor Kang dizia a ele que não era necessário ir tão longe, apesar de ele mesmo ter se voluntariado. Mas, para o nosso herói, não havia problema algum. Aquela era uma luta que para ele não passava de um teste. Ele sabia que um duelo assim, de repente, só poderia ser coisa dos grandões. Logo imaginou que, por trás do comandante, estava o general de 8 estrelas. Aquele sim era um super-humano notório, que havia chegado ao ápice, um super-humano nível 8. O semblante do guerreiro não aparentava nada além de interesse em saber quais lucros ganharia em uma partida contra aquela pessoa. Agora estava frente a frente com seu adversário. O protagonista segurava sua espada e seu escudo. O presidente dizia a ele que era uma pena ter escolhido o outro lado, pois se ficasse ao lado dele, as coisas seriam melhores. Mas, zombando da cara do presidente, o guerreiro dizia que não se juntava à escória. Demonstrando já estar acumulando poderes e mudando o semblante, o inimigo se mostrava pronto para começar a luta. Assim que aquele homem iniciou sua transformação, vários ficaram assustados, não sabiam se ele estava se transformando em vampiro ou apenas em um demônio. Para o protagonista era simples ver aquele homem em sua aparência vampiresca, mas para os demais a surpresa era compreensível, já que os vampiros estavam em uma era de extinção. Porém, jogando arcade online há tantos anos, é claro que o protagonista já sabia muito bem que o presidente Chloe era um vampiro. Por isso, na noite que antecedeu aquele duelo, o guerreiro Qin já havia se preparado de forma adequada para o dia seguinte. Procurou a ajuda do diretor Kang para reunir o máximo de diamantes possível. Era estranho imaginar que alguém como o presidente Chloe pudesse ser mesmo um vampiro. Mas o protagonista dividiu essa informação com aqueles que estavam ao seu lado. Além disso, também fez melhorias em suas habilidades, reunindo apenas as que fossem úteis para aquele tipo de luta. Com os diamantes que havia conseguido, poderia concentrar ainda mais seus poderes para o momento do duelo. E agora, que havia chegado a hora e estava frente a frente com o famigerado vampiro, ele estava preparado. Havia concluído a construção do trimete. Assim que o vampiro atacou, foi bloqueado com escudo. Ao notar isso, o vampiro ficou com os olhos arregalados. Era impossível acreditar que um miserável nível 4 havia bloqueado um golpe tão forte com tamanha facilidade. Ao olhar para aquele guerreiro inútil à sua frente, sabia que ele estava armando algumas artimanhas. No entanto, era a vez do guerreiro Qin demonstrar os seus dons. Sem demora, procurou atacar o vampiro para diminuir o tempo de reação dele. Cada vez mais, o adversário se sentia fragilizado, procurava entender o que estava acontecendo. Mas os traços, ridicularizados como traços quebrados da Trindade, estavam transformando o corpo de um jovem comum em uma arma resistente. O segredo estava em maximizar a força do gigante, e, quando combinada com diamantes e com a forma de defesa perfeita, isso aumentava muito a dimensão do seu poder, levando um simples super-humano nível 4 a conseguir parear com monstros como o presidente Chloe. E cada vez mais o estrago se mostrava grande, a ponto de assustar o presidente. Ele sabia que se chegasse a um ponto crítico, não teria escolha, deveria libertar o monstro interior. Para o presidente Chloe, que estava levando uma surra, se monstrificar era a única saída. Liberou o ardor que estava dentro de si e sua forma ficou estranhamente pavorosa. Todos agora estavam estremecidos com a aparência daquele presidente. Até mesmo o diretor Kang, que já havia sido avisado de antemão, estremeceu quando a hora chegou. Saber da existência do monstro asqueroso era uma coisa, mas ver o presidente Chloe se transformar em uma espécie de aranha demoníaca gigante era perturbador. Poucos sabiam, mas aquela era a segunda forma do despertar do demônio transformado, usando traços mutantes. É claro que ele corria o risco de perder o controle e se tornar uma besta. Depois da transformação, aquela besta já se sentia forte o suficiente para contra-atacar. Por isso, lançou-se no ar tentando jogar uma grande quantidade de veneno, passando pelas chamas negras do protagonista.
As mesmas chamas que conseguiram restringir quase todos aqueles que lutaram contra o guerreiro Qin. Era preocupante, pois se seu adversário despertasse completamente, poderia ultrapassar facilmente o nível 7. E no momento atual, havia golpeado o herói fortemente no abdômen, fazendo-o sentir uma dor esmagadora. Naquele estado de bestialização, o inimigo havia ficado vezes mais forte que o próprio guerreiro. Ele esperava embaixo um ataque aéreo, e tudo o que tinha para se defender era um escudo. O homem estava usando seu talento de mutante preciosamente bem, e cada golpe dele era avassalador, capaz de destruir uma grande área. Mesmo assim, aquele homem sentia que, de alguma forma, o seu adversário também tinha se fortificado. E desta forma, o guerreiro conseguia resistir por 10 segundos a qualquer tipo de ataque. A besta encarava o jovem à sua frente e pensava que com aquele poder desperto, ele já deveria ter perdido há tempos. Mesmo assim, o que estava acontecendo era diferente. Ele não estava conseguindo uma vitória fácil. O que não sabia é que as chamas negras do adversário tinham retardado o crescimento bestial. Apesar de não terem conseguido neutralizar o inimigo, conseguiram retardar seu progresso. Vendo que o crescimento do adversário tinha acabado, só havia uma coisa que o guerreiro poderia fazer. E sem perder tempo, começou a golpear, lançando um poder forte o suficiente para aniquilar aquele inseto à sua frente. O presidente Chloe, em sua forma bestial meio aracnídeo, se assustava ao ver a força brutal com que o ataque se aproximava. Era uma luz dourada intensa, capaz de destruir tudo e qualquer coisa. Enquanto a luta acontecia, o sol resolveu se mostrar e a chuva cessou. A facilidade com que o guerreiro ganhou daquele monstro foi tão impressionante que ambos os lados tiveram dificuldades em aceitar. Para o lado do diretor Kang, era tão bom que parecia até um sonho. E para o lado dos adversários, era difícil demais acreditar que aquilo tinha acontecido. Um fraco como o guerreiro não poderia simplesmente ter vencido o presidente Chloe. A caçadora, de cicatriz nos olhos e olhar dourado, observava de longe o protagonista com olhos de desaprovação. Enquanto isso, o diretor Kang parabenizava o guerreiro Qin pelo seu feito. Ficou tão satisfeito que chegou a oferecer o cargo vago na presidência para o protagonista. No entanto, ele dizia que isso deveria ser preenchido pelo diretor, que sabia muito bem e conhecia melhor a associação. Enquanto estava sentado, o comandante se aproximou do guerreiro. E assim que foi chamado a seguir o comandante, ele nem sequer ficou surpreendido. Nem mesmo com o olhar devorador do comandante enquanto dizia que estava sendo assistido pelo Gugi-Jong. Em uma grande estrutura chamada Palácio Hoang, ele estava sendo recepcionado. Assim que chegou, se curvou em respeito ao anfitrião, que observava de onde estava sentado. O guerreiro também foi cumprimentado, e quando observava aquele homem, achava que ele deveria ter uns 100 anos. Mas, pessoalmente, não parecia tão velho. Ele elogiava o jeito engraçado com que o guerreiro lutava. Apesar de aquele homem não estar ativando sua mana, o simples fato de estar no mesmo local que ele já era algo impressionante. Resistindo ao peso de toda aquela aura, o protagonista cumprimentava aquela pessoa. E quando o velho perguntou se ele tinha um mestre que o estivesse treinando, reagiu de forma surpreendente ao descobrir que não. A senhora, que parecia ser discípula daquele senhor, dizia que a forma com que ele lutava era vazia e desleixada. Todos ali tinham um ponto ruim o suficiente para alertar o guerreiro sobre seus combos usados de forma errônea e outros fatos em forma de alerta. Mesmo tendo sido pontuado com tantas falhas no comportamento, o guerreiro foi convidado para ser discípulo daquele senhor. É claro que a possibilidade de ser discípulo de um general super-humano nível 8 era tentadora. Porém, assim como havia grandes vantagens, também existiam suas desvantagens em se tornar discípulo dele. Se, por um lado, seria muito útil aprender os ensinamentos de espada e algumas técnicas secretas, por outro, seria complicado continuar sua trajetória como bem quisesse. E, ao recusar, todos naquela sala ficaram apreensivos, achando que era uma afronta para o mestre deles. No entanto, o protagonista apenas queria ser desimpedido, sabia que às vezes o caminho mais fácil nem sempre era o certo. Em meio a todo aquele caos e falácias onde todos davam a sua opinião a respeito, começaram a deixar o general indignado. E quando isso acontecia, sabiam que ele liberava uma quantidade considerável de mana e sua intenção ia junto.
Aquela pressão era tão grande que todos sentiam a sensação de estar sendo perfurados por 1000 agulhas, além de sentirem que suas gargantas estavam sendo sufocadas até o fim. Para o guerreiro não era fácil suportar tudo, mas ele mudaria suas habilidades até conseguir suportar o insuportável. Depois de ter mudado suas características, o homem olhava para o rapaz diante de seus olhos e contemplava a força que o jovem tinha. Quando seus discípulos mal se aguentavam em pé, com tonturas e náuseas, o guerreiro permanecia em pé diante dele. Apesar da situação sufocante, permanecia sólido. Aos poucos, aquela energia esmagadora foi se dissipando, e o homem dizia que era uma pena uma pessoa com tanto talento recusar ser discípulo dele. No momento em que o guerreiro estava tentando se posicionar contra aquela aura, a sensação era de que estava sendo esmagado por um grande tigre das montanhas, mas revelou àquele homem que tinha um sonho de alcançar o nível 9. Ao ouvir aquela revelação, o general sabia que a pessoa à sua frente não era um mero guerreiro, mas sim alguém obstinado o suficiente para tentar. Mas aquele general tinha suas dúvidas se, quando o guerreiro chegasse ao nível 7, não seria corrompido. As dúvidas daquele homem eram plausíveis, já que Arcádia era um mundo complicado, onde a traição e a delinquência digital aconteciam livremente. Mesmo assim, depois de confirmar com o guerreiro se ele realmente traçaria um caminho firme e se manteria com o espírito livre, resolveu dar-lhe um presente. Era algo além da compreensão, e quando o homem arremessou a grande espada na direção do guerreiro, ele se assustou. Não apenas o guerreiro, mas os discípulos que almejavam aquela grande espada também se surpreenderam. O guerreiro nunca imaginava receber uma honra tão grande quanto segurar a grande espada tigre, um artefato de nível SRR. A espada tigre negro não era um artefato que qualquer um poderia manusear. Todos os discípulos olhavam para aquele guerreiro com olhos de espanto, enquanto o general pedia a ele que se aproximasse, pois iria dar algo a mais para ele. Assim que o guerreiro abriu as mãos para ganhar mais um presente, quis saber do que se tratava. Era algo que, para aquele jovem, era um tesouro inestimado. Tratava-se da técnica da espada de Hou Wang. Isso permitiria a ele dominar velocidade e as duas habilidades se combinariam bem. Foi dado para ele, pois sabiam que tinha potencial para dominá-las. Apesar de estar muito agradecido, o guerreiro também estava curioso e expressava essa curiosidade. É claro que ele não iria recusar o presente, mas estava em Arcádia Online e sabia que aquele mundo era cruel, por isso desconfiava de tudo e de todos. O general respondeu que apenas dava aquele presente ao jovem, pois via em seu espírito um certo potencial. Achava que, se continuasse no bom caminho, em 10 anos poderia chegar ao nível 9, talvez até ao 8, mas já estaria bom. É claro que ouvir aquelas palavras, vindas do general, não agradaram nem um pouco ao protagonista. Mas seu espanto foi ainda maior quando notou que o general tinha grandes expectativas em relação a ele. Queria que chegasse ao nível 9 ou 8, então daria a ele o corpo leste. O comandante deixou todos os seus discípulos horrorizados. Aquilo era um tanto ridículo, pois se tratava da Corporação Leste, uma ampla variação contendo inúmeros segredos. Também achavam que era injusto, pois eles sempre estiveram ao lado dele, mas o general não aceitava que seus discípulos, ou até mesmo subordinados, dessem opinião na vida dele. Tendo ele o poder, decidiria para quem iria passar. Voltando novamente a palavra para o guerreiro Qin, avisou que em 10 anos passaria o poder leste para ele. Mas alertou que só faria isso se o guerreiro cumprisse com sua palavra, dominasse aquela técnica, a espada do tigre negro, e alcançasse pelo menos o nível 8. O guerreiro, apertando a espada, dizia ao general que teria sempre isso em mente, curvou-se e agradeceu ao general. Porém, foi mais ousado e disse que tinha a impressão de que conseguiria fazer tudo isso em 5 anos. Ele sabia que não almejava o corpo leste, mas fez um sorriso um tanto maluco ao imaginar poder deixar essa opção em aberto. O diretor Kang brincava que agora todos deveriam chamar o guerreiro de Lorde Tigre Negro. Achavam que ele tinha ganhado a espada por ser discípulo do general, mas rapidinho nosso herói desfez aquele pequeno mal-entendido. Intimamente, o guerreiro Qin sabia que, para atingir os 3 grandes estilos da espada, não poderia estar amarrado ou atrelado a nenhum grupo. Mas, é claro, era bom ter aliados como o antigo diretor Kang, que agora era o atual presidente daquela organização.
Assim como também poderia contar com Baek Sorin, a super-humana que ele havia conseguido despertar. Tudo o que tinha que fazer era esperar que ela conseguisse o despertar do estilo gladiador de Marte, mas era um pesar não ter conseguido Janete ou Kali ainda. O presidente Kang ainda tinha esperanças de ter o guerreiro ao seu lado. Como ele tinha recusado a posição de presidente, poderia aceitar ser honorável diretor dele. E mais uma vez o guerreiro se mostrou honrado, ainda mais quando ouviu que só precisaria participar de algumas reuniões trimestrais e todos os benefícios e lucros lhe seriam garantidos. Dizia que pensaria no assunto, e quando foi colocada uma caixa em cima da mesa, o guerreiro ficou todo cheio de pompa, pois sabia que ali deveria haver um tesouro maravilhoso. O susto foi tão grande, pois ele jamais imaginava a grandiosidade do presente que poderia ganhar. Assim que notou os olhos do guerreiro faiscando de alegria, o presidente Kang ficou animado. Aquela coisa era a arma da Sun, criada e desenvolvida por um cientista arcano já no fim de sua trajetória. E ele não receberia apenas uma, mas as duas que a associação teve o privilégio de colocar às mãos. Aquelas eram relíquias inestimáveis, mas, como ele salvou a vida da associação, era um presente razoável. Ao todo, aquelas relíquias faziam parte de uma coleção de 5. O gorduchinho animado dizia que por anos tentaram obter a coleção completa, mas se sabia que quem obtinha as outras peças não queriam se desfazer delas. Talvez, se o guerreiro fosse persuasivo o suficiente, poderia conseguir juntar as 5 relíquias. Mas, é claro, o guerreiro só poderia ficar com aqueles 2 artefatos se concordasse em virar diretor honorário. Nada diferente poderia se esperar do guerreiro Qin. Ao ver aquelas relíquias, ele se prontificou a ficar aos cuidados do presidente Kang. Depois daquela breve reunião, ele voltou para sua casa e dela eram vistos raios saindo até mesmo pelo lado de fora. Era visto que o guerreiro continuava sua saga de treinamentos. Agora queria aperfeiçoar a espada Tigre Negro. Aquela técnica tinha 4 formas principais. Ele estava tendo dificuldades para conseguir dominar a primeira forma. Mas, como em todo o enredo, aquele jovem observador obstinado não iria simplesmente desistir. Em dado momento, parecia que ele estava próximo de conseguir o controle de mana e a técnica suficiente para dominar a espada. Havia momentos em que pensava em desistir ou desacelerar, mas sempre que olhava para aquela espada magnífica, notava a aura se manifestar. E assim ele conseguiu dominar o céu alto de Rohuang. Um poder avassalador surgiu. Com um único ataque, conseguiu fazer um enorme buraco na parede de sua residência. E, como toda a casa era reforçada, sabia que o poder daquela habilidade era algo insano. No entanto, sabia que era necessário um pouco mais de treinamento para conseguir dominá-la de forma completa. Sabia que tinha conseguido extrair tanta aura graças à espada do Tigre Negro. E 2 habilidades relacionadas àquele poder foram adquiridas. Os braços, pois sabia que todos os seus esforços estavam enfim valendo a pena. Agora sabia que não estava longe de desbloquear a característica especialista em espadas, e isso o deixava estranhamente feliz. Assim como no decorrer desta história, o guerreiro Qin sempre fez caras e bocas, e naquela ocasião não era diferente. Enquanto tomava um chá do lado de fora, observava algo na varanda. Estava prestes a finalmente descansar, mas viu uma cena difícil de entender. Parecia que o guerreiro Punho de Aço tinha sofrido uma emboscada e mal conseguia sair de dentro do carro. Ele gritava do lado de baixo para que o guerreiro Qin pudesse ajudar o irmãozinho dele. Assim que o guerreiro chegou até embaixo e viu o estado lamentável em que Punho de Aço estava, quis saber o que tinha acontecido. Depois de explicar a situação para o protagonista, os dois se encontravam do alto de um prédio, analisando a situação. O guerreiro mal podia acreditar que os próprios subordinados o haviam traído por se oporem aos negócios deles. Parecia que ele havia descoberto um projeto ilícito e por isso resolveu punir os líderes. Porém, eles guardaram rancor. Mas o guerreiro Qin achava que aquele não seria o único motivo, até porque outras habilidades estavam sendo utilizadas naquele momento. O guerreiro Qin era um ótimo aliado. Possuía características de alta visão e audição e tinha uma facilidade muito grande em reconhecimento facial, mesmo à distância. Para ele, não era nenhuma novidade que Qin Punho de Aço tinha sido traído, pois até mesmo no jogo isso tinha acontecido.
O protagonista se enganou quando achou que o arco tinha terminado, quando o Punho de Aço havia vencido o caçador humano. Mas agora sabia que os traidores realmente estavam atrás dele, e não do Punho de Aço. Os traidores eram o Bombardeio Louco e o especialista em demolição. Provavelmente estavam envolvidos no incidente que causou tantos ferimentos em Punho de Aço. Apesar da situação complicada e de Punho de Aço ter perdido o braço, o Guerreiro Qin tinha proposto algo inusitado. Dizia que entraria pela frente, pegando todos desprevenidos, enquanto ele procuraria pelo irmão. É claro que Punho de Aço não queria colocar um amigo em uma situação ruim, embora o Guerreiro Qin sabia muito bem o que estava fazendo. Já que estavam indo atrás dele, ele iria mostrar o que um super-humano nível 4 poderia fazer. Além do mais, ele tinha armas e potencial suficiente. Por isso, arrombou a porta da frente e entrou com grande estilo. Todos ficaram apavorados, pois achavam que aquele guerreiro tinha ficado louco. O bastardo entrou pela frente, desmoralizando a todos. Assim que viu o traidor, o Guerreiro Qin estava disposto a se vingar pelo que aconteceu com Punho de Aço. O canalha traidor olhava para o Guerreiro Qin e, sem culpa alguma, dizia que apenas devolveu o que aquele maldito merecia. Com isso, gritou para seus subordinados que levantassem as barreiras e o ajudassem a lidar com aquela coisa importuna. Mas o Guerreiro Qin estava super satisfeito, pois poderia usar sua nova arma, momento perfeito para caçar alguns animais. Com muita animação, mirou na manada de burros e começou a atirar sem dó nem piedade. Muitos daquelas pessoas desavisadas começaram a sentir duros impactos por formarem uma barreira na frente da pessoa errada. Da mesma maneira que não tiveram piedade com o amigo dele, ele também não teria piedade com ninguém. Já não teria de qualquer forma. Mas quando Qin tinha um motivo, ficava especialmente mais tentada a causar destruição desorganizada. A arma que usava tinha sido recebida pela Associação dos Caçadores e tinha um impacto formidável. Apenas retirava de sua frente várias ervas daninhas. E quando o lado oposto tentava revidar, ele simplesmente ativava o grande escudo e se protegia de todo o armamento inimigo. O incrível e incomparável Guerreiro Qin se mostrava ágil e habilidoso. Concluiu suas 6 habilidades e estava lidando bem com a situação. Uma alegria incomparável tomou conta dele. Tinha conseguido completar a construção da última peça restante para a característica do pistoleiro. Agora, além de um excelente guerreiro, também poderia ser chamado de pistoleiro profissional. Agora sim poderia caçar aqueles bastardos por detrás de tudo, aqueles que não tiveram medo de usar alguém para chegar até ele.